Posso? Claro. Mestre Jesus, nosso guia maior, fonte de todo saber, de todo amor, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, para que nossos corações se abram de solidariedade, de fraternidade, de amor, especialmente hoje no Dia das Mães, a todas as mães, de todas as espécies, e para que a gente possa, mais uma vez, abrir nossos horizontes para novos conhecimentos compartilhados aqui entre todos esses irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Assim seja. Vamos lá, mão. Então vamos dar sequência aí ao nosso estudo, né? E a gente parou. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, para que a gente não caia direto no item e o versículo fique sem contexto, né? Então, a gente estava ali, nós até quero confirmar com vocês, né? Onde houve as perguntas, né? Para o venerável, né? Amigo que chegou. Não é isso? Localizaram aí? Para mim, eu deixei marcado aqui, ó, no versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo. Então, já estava nas respostas já. Ou paramos um pouco antes? Porque eu estava com duas marcações aqui. Acho que foi aí mesmo, mano. Acho que foi aí mesmo. No meu, ele vai dar a página 41. Pode continuar lendo aí, Mauro, que aí a gente localiza aqui, porque eu estou acompanhando pela internet, o livro da internet, aí é diferente a página, eu não consigo localizar. Ah, tá. Então, eu vou voltar um pouco antes aqui. A gente estava naquela parte das perguntas, né? Então, as perguntas eram dirigidas para o visitante, né? Então, é mais ou menos o que, assim, guardadas as devidas proporções, que acontece lá quando o Ezequiel abre para que a gente possa fazer algumas perguntas, né? Então, é mais ou menos esse mesmo trabalho. Ô Mauro, eu acho que Sim. seria bom, sabe por quê? Porque eu lembro que você falou, olha, eu até marquei aqui por causa disso. Falou que era muito importante continuar lendo. Quando o André Luiz ele fala da formação da gramínea, que ele começa a fazer a formação, que ele começa a pensar nas flores, nos encontros domésticos que aconteciam na casa dele, que ele retornou. Então, a frase que você parou foi o seguinte: o desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia. Foi aí que você parou. Qual página? É porque as páginas mudam. A minha, no meu livro novo, é 42. É o terceiro capítulo aí. Então, é na segunda marcação. Sim. Então, olha só. Então, voltando aqui um pouquinho. Então, está antes das perguntas, Vicente. Sim.
A árvore cobria-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura. Completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, a nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, atingiu brandamente a árvore respeitável, balançou-se os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Aí ele vem falar da minha gramínea, estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade. Encontraram aí? Beleza? Ok. Então, essa saudade, né, que ele fala, é a saudade do lar dele. Então, do meu antigo lar, ameaçou de súbito o meu coração, ainda frágil. Não era aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo. Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã. Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma, e eu perguntava a mim mesmo: por que mistério o espírito enriquecido de observações e de valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino ciclo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singeleza reduzida, gota d'água para desdenhar-lhe as raízes. Senti um anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado, em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Então, esse momento, na mesma forma que ele expressa todo detalhe e toda satisfação, ele estabelece um link mental com o passado, então foi isso que eu entendi, com o passado dele, e ele não se conteve, né? Porque ele quis trazer tudo para junto dele. Eu acho que veio ali também um pouco do sentimento de posse, né? E aí levou ele ao desequilíbrio, aonde ele imediatamente, o Jerônimo, vamos falar assim, foi ao socorro mental dele, né? Para que ele não se desequilibrasse, né? Na realidade, Mauro, se ele continuasse agindo da forma que ele estava agindo, com saudosismo, ele iria atrapalhar a manifestação do ministro e, inclusive, ele poderia desfazer parte das gramíneas de tudo que eles haviam construído mentalmente dentro lá dentro dos... como é que foi o termo que ele usou?
do quadrado de vidro lá. Né? Na realidade, aí, então, a interferência mental, ia gerar o que eles chamam de choque vibracional e iria ultrapassar até o ciclo de vidro que eles prepararam lá? A força do pensamento, porque, olha para você ver, eles estavam ali todos juntos, eram 20 pessoas, conforme ele relata, né? Para aquele encontro com o ministro, né? O Asclépios. Só que é o seguinte, qualquer pensamento que estivesse fora dos padrões daquele ambiente poderia atrapalhar, inclusive, a manifestação dele. Então, uma das coisas, a gente até falou muito isso aqui na semana passada, por exemplo, já aconteceu de eu estar sentado ali para receber o Ezequiel, ele estava por perto e eu não conseguia ligar ele. Por quê? Às vezes tinha uma ou duas pessoas sentadas na plateia ali e elas estavam gerando uma energia tão pessoal e tão de baixo valor que aquilo às vezes poderia chegar até a mim, não ao Ezequiel, mas chegar até a mim e atrapalhar a manifestação, a ligação. Então, eu já cheguei uma vez, teve uma vez que eu fiquei quase 5 minutos, além do normal, esperando, e eu não conseguia. Eu tive que levantar e pedir o pessoal para parar de pensar e começar a orar, porque estava um absurdo. Então, assim, eu não conseguia me ligar ao Ezequiel, coisa que eu faço há 40 anos. Mas as energias do ambiente estavam tão pesadas que eu não conseguia. Então, essa questão é uma questão de educação mental. Ô Vicente, só uma perguntinha aqui. Essa questão do pensamento, então, no mundo espiritual, eu fico pensando o seguinte, por exemplo, porque tudo que se pensa, teoricamente, se materializa, aqui que a gente estuda, né? Tudo que se pensa lá se materializa. Então, se você, igual eles lá, estavam pensando uma gramínea, pensando em tanta coisa, e as coisas começaram a se materializar. Outro livro que a gente está estudando na quarta-feira, que é Os Animais Merecem o Céu, eu estava dando uma lida no capítulo essa semana, que lá, um dos personagens lá começa a pensar em alguma coisa que era tipo um sanduíche, e o sanduíche materializa-se na mão dele. Eu fico pensando, como é que será o mundo espiritual? Será que não seria tipo uma confusão, cada um pensar numa coisa? Como é que ficaria essa questão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, por tudo que eu estudei, não funciona totalmente assim, não. Eu penso num sanduíche e eu materializo ele. Eu não quero colocar... Apenas relatei o que está no livro, né? Eu não quero colocar em xeque aqui ninguém. Nada que está escrito. Sabe? Até porque eu não me vejo competente para isso. Mas existe talvez um excesso em certas colocações relativas ao mundo espiritual. Um dia desse, isso aí deu uma discussão entre eu e a mulher que eu amo. O que aconteceu? Numa conversa nossa, ela também veio com essa ideia. Ela falou, não, Vicente, o mundo espiritual não precisa de plantar, não precisa de tratar de água. O mundo espiritual não precisa nada disso, porque tudo você consegue fazer através da mente. Não é assim, não. Se nós estudarmos bem as colônias espirituais que estão mais próximas da Terra, olha para você ver, nosso lar tem indústrias, nosso lar tem oficinas para cuidar dos veículos, nosso lar tem canteiros, tem produções. Se nós pegarmos lá as regiões onde se produzem, eu não sei se vocês estão lembrados lá numa conversa
de Lísias com o André Luiz, que ele vai lá para o campo da música, né? Olha para você ver, então tem um monte de coisa. Então, assim, criou-se uma ideia de que no mundo espiritual basta pensar para criar. Isto acontece sim, mas para espírito superior. Espírito igual eu, assim, não... Tão fácil, né? Eu não penso e crio, não é totalmente assim, não. Eu ainda estou muito terra a terra. Então, assim, é porque às vezes a colocação, então, dá a entender que todo mundo é desse jeito. E se fosse assim, eu vou te falar uma coisa, sabe o que ia acontecer? Por exemplo, o sujeito que estava viciado em drogas aqui, ele vai para o mundo espiritual. Basta ele pensar na maconha, basta ele pensar no crack, e ele materializa na mão dele e ele faz uso. É porque é engraçado que lá no livro o cara fala o seguinte, tem lá tipo um índio que comanda um setor lá dos animais, e esse índio, ele mentaliza lá tipo a toca dele, as vestes e tudo, e fica tudo materializado do jeito que ele pensou. Isso aí, isso aí tem até um termo que a gente usa para isso. Na realidade, ele está devolvendo para o corpo aquilo que ele já viveu consigo. Por exemplo, no livro Nosso Lar, ele fala que André Luiz, que as vestes que André Luiz usava estavam rotas, né? Estavam todas rasgadas e tudo mais. Ele fala que a barba de André Luiz cresceu, que os cabelos ficaram enormes, porque André Luiz, ele tinha sede, ele ia nas poças que estavam no chão e bebendo a água de chuva. Tem alguns detalhes que a gente tem que ficar muito atento. Olha que interessante. Uhum. Se bastasse o pensamento, era só eu pensar na água, então não precisava de ter lagoas, rios, né, nas colônias espirituais. Eu falo assim, quando eu fui na cidade onde o Ezequiel mora, eu fiquei assim, meio pateta com o que eu vi. Porque, primeiro, era um prédio só, era um prédio único. Segundo, muitas florestas no meio, entre esse prédio. Eu já disse aqui que é um prédio com a forma arredondada, tipo Mineirão, e o centro é floresta, rios, onde moram alguns animais e tudo mais. E o resto é um prédio com, sei lá, 500, 600 andares, mas tudo muito bem organizado, né? E, inclusive com plantações, com produções, que me chamou muita atenção. Então, assim, se nas colônias que a gente já viu falar, todas elas precisam de produção para o consumo espiritual, né? Eles não vão produzir carne lá para vender ou para consumo, mas os espíritos que saem daqui, por exemplo, e vão ficar internados num hospital espiritual, eles têm que comer. Eles não vão comer comida pesada igual a gente come aqui. E outra coisa também que a gente precisa entender é isso, Wilker. Eles têm produção de arroz? Tem. Mas o arroz que eles produzem lá, ele não é tão materializado quanto o arroz que nós produzimos aqui. A batata que se produz lá, ela não é tão materializada, né, quanto a que nós produzimos aqui. Por quê? Porque tudo é de acordo com a necessidade nossa de cada corpo. E se eles nesse campo estão usando um corpo mais leve, mais sutil, então a alimentação também segue essa ideia. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aí quanto ao que o camarada escreveu. Agora, quanto à questão do índio aí, é 100% possível. Ele já usou aquilo existiu, porque, na realidade, ele usou materialmente, mas aquilo espiritualmente está ligado na mente e ele pode dar forma a isso. Entendi. Não, é só... Trouxe aí porque está mais ou menos ligado no tema que nós estamos discutindo, né? Então... Agora, se o índio tivesse formando... Olha que interessante. Um índio que não conviveu com o homem branco, se ele, naquele momento, ele formasse um sanduíche na mão, aí eu cantava os 6.
Tem um outro personagem lá. Depois eu vou tirar a foto, eu vou colocar o... Eu não li esse livro ainda não, mas eu cantava os 6 porque o índio não conviveu. É possível, sim, alguém que conviveu, que comeu um sanduíche e tal. Ele tem isso gravado na mente e ele pode dar forma para ele, sim. Eu não estou falando que isso é generalizado, tá? É porque eu entendi, Vicente. Sim. Hein? É porque eu entendi o seguinte, por exemplo, pelo que Ezequiel tem nos ensinado, eu já aprendi que a questão do pensamento, o pensamento, na verdade, é matéria. E matéria tem lá os átomos, tem tudo lá. E ele fala que o pensamento é vivo, né? Se ele é vivo, ele pensa. Então, nós, espíritos, é que damos forma a esse pensamento. Igual nesse livro aí, essa parte que o Mauro está lendo aí, que ele começa a pensar nas gramíneas e começa a se formar essas gramíneas, né? Esse processo, que talvez a gente não conhece ainda, de como se dá para poder fazer que se materialize ali, que eles consigam até ver, né? Ele começa até a se emocionar. Então, é bacana. Agora, como é que funciona no mundo espiritual, que a gente sempre fica nessa dúvida, né? Mas, Willi, acho interessante. Ele forma as gramíneas. Vamos falar de André Luiz, porque era um grupo que estava fazendo isso. Sim, sim. Mas ele forma tudo aquilo, coloca as flores e logo em seguida que ele se retrata ao lar dele. Até então ele não tinha retratado ao lar. Uhum. Mas de onde que ele tirou as gramíneas? Do lar. Ele tirou... ele tirou foi daqui, não foi lá do lar. É porque já tinha vivido aquilo, pensou. Ele já vivenciou a experiência, ela está gravada nos arquivos. O que ele fez? Quando a gente estuda sobre materialização dos espíritos, a gente começa a entender isso com mais facilidade. Olha para você ver, eu já participei de reunião de materialização de espíritos. E como que se dá isso? Para você materializar um corpo inteiro, você consome um quantitativo de energia animal violentíssimo. É muito grande. Então, você tem que ter muitos médios de efeitos físicos que vão doar o ectoplasma. E esses médios, para que não haja um prejuízo para eles têm que ficar em câmara separada e você não pode ter nenhuma corrente de ar, tem que ser tudo hermeticamente fechado. É um negócio muito complicado, não é tão simples assim. Mas olha que interessante. Quando o médium começa a doar esse ectoplasma, ele sai pela boca, ele sai pelos ouvidos, pelos olhos, ele sai pelo ânus. Onde tem orifício, ele vai sair, tá certo? E aí, o que ele faz? Ele pega... Opa! Ele pega essa energia aí... Peraí, tem um negócio mudou aqui na minha... Vou mudar. Pode ir falando que eu vou tentar mudar aqui. Ah, tá. Mudou aqui. Porque aí eu vejo vocês melhor. Então, o que ele faz? Ele pega essa energia e mentalmente ele começa a usar ela, porque como ela tem plasticidade, ele começa a envolver os órgãos que se tornam visíveis aos nossos olhos. Uhum. Entendeu? Então, é essa plasticidade. Então, ele consegue envolver uma mão. Então, você vai ver a mão dele movimentando, envolve o rosto dele e tal. Ele pode envolver o corpo todo. Eu disse para vocês uma vez aqui que eu participava de uma reunião onde o Zé Grosso materializava o rosto dele e ele falava nos 4 cantos. Ele ia para um canto, falava no outro. Ia debaixo da mesa e falava. Então, assim, o que ele fazia isso? Ele estava chamando a atenção da gente. Ele não tinha um lugar fixo para falar. Então, ao mesmo tempo que eu escutava ele do meu lado aqui, ele já estava falando lá do outro lado. Então, na realidade, é matéria o pensamento, mas ele já é uma matéria também diferenciada da nossa matéria bruta. Tá certo? Ele tem tudo que a matéria tem, mas numa composição química diferenciada. Tá? Beleza. Pode ir lá, Maurão. Ok. Parece que a Sandra levantou a mão aí. Não, mas é o seguinte, eu queria perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, não, porque é rápido, uma pergunta rápida. Porque ele colocou que o pensamento atrapalha a conexão entre o espírito, né? Eu queria saber se
tom de voz, o tom mais alto de voz incomoda também a sintonia. Eu vou responder isso para você. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Numa reunião mediúnica, se o médium da passividade ele começa a falar muito alto, pode incomodar, Isso. sim. Sim, incomoda sim. Porque, na realidade, é o seguinte, como são muitos médios em comunicação, dando passividade, e os doutrinadores precisam de cada um conversar com aquele espírito que está manifestando, então o médio tem a capacidade e a condição de controlar o tom da sua voz. Aliás, é só o médio que pode fazer isso. E isso realmente pode atrapalhar, sim. Ah, tá, obrigada, era isso. Então, tá. Bem, então, André Luiz agora, ele coloca aqui, arremessei para muito longe de mim toda ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador, decidido nas edificações do momento. Ou seja, o nosso pensamento, quando ele vagueia, mesmo que seja, vamos falar assim, uma coisa nobre, esse pensamento, igual o Ezequiel já falou, o pensamento ele não tem barreira. Esse é o problema, né? Então, ele sai desequilibrando ali o grupo e ele deixa de ser um cooperador. Em muitos momentos, até numa reunião, já foi falado para a gente que, às vezes, tem que isolar uma determinada pessoa porque o pensamento dela está desajustando toda a reunião. Mauro, e você pode observar que o Jerônimo mentalmente chamou a atenção de André Luiz, porque o André Luiz começou a chorar. Sim. Você imagina no momento em que ele começa a chorar, você imagina como que o tônus do ambiente mudou. Porque aí ele começou a chorar de quê? Saudades Por isso que eu disse saudosismo. Aí você imagina, por exemplo, a vibração naquele momento, como que ela cai. É importante a gente entender vibração, né? Porque a gente fala muito de vibração, mas nós precisamos de entender como é que funciona isso. Então, você tem um campo magnético aqui. Então, eu estou aqui com a iluminação de 220 volts. De repente, o que acontece? Alguém vem e diminui essa iluminação e joga ela para 12 volts. O que vai acontecer no ambiente? Ele vai ficar mais escuro. Então, vai dificultar mais a visão de todos aqueles que estão presentes. Só para a gente entender, é mais ou menos isso. Cornélio de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantivemos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa, consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto, soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente, mal desperta e ainda eiva de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Então, aí a gente vê, né, o Cornélio fazendo a preparação, não mais a preparação do... Olha só, a preparação do ambiente foi feita, o local onde o espírito
iria se manifestar e os pensamentos iriam ser colocados, foi preparado. Então, agora, esse preparo da oração. E eu estou abrindo, se me permitem aí, e podem discordar, né? Só um pensamento, mas uma relação muito grande com a própria reunião que a gente participa dela ali junto com o Ezequiel e outras reuniões também, né? Então, todo o preparo que é feito, e aí vem mais esse preparo agora através da oração, e no meu entender, onde o Cornélio, através da oração, ele dá o último preparo nas 20 pessoas ou nos 20 espíritos, como queiram, que estavam ali para receber ali o convidado espiritual, né? E também abre uma conexão extremamente forte, né? Aí com Deus, né? Abrindo essa conexão, buscando essa permissão. A gente vê que, diferente de muitas orações, né? Onde a pessoa coloca ali os seus pensamentos, ele pede, é uma súplica, é uma solicitação, não é uma ordem, né? A gente tem visto muitas orações que a pessoa dá uma ordem, né? Manifesta agora, faça isso, faça aquilo. Então, é como se a pessoa estivesse fazendo oração, estivesse dando uma ordem, né? E ele continua num outro tom de voz, né? Mas continua essa preparação e vai consolidando essa preparação, né? Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos ciclos inferiores, semelhando o bem. Então, ele está pedindo a bênção aí, é uma coisa engraçada, né? Pedindo a bênção para o visitante, né? Eu entendi assim, não sei se eu estou correto na minha observação. Ô, Mauro, olha para você ver, ele chama a Terra de círculos inferiores. Sim. Então, olha para você ver, imagina, por exemplo, um grupo de espíritos que estava vindo para a Terra em trabalho. Então, ele pede a Deus que dê a eles o suporte para o que eles deveriam enfrentar aqui, porque o André Luiz, ele não fala dos enfrentamentos, ele não fala dos... Ele só tem um livro que eu li em que ele dá uma pincelada assim muito rapidamente numa dificuldade que ele teve numa avenida no Rio de Janeiro, mas ele não perde tempo com isso, sabe? Mas o emissário aqui, ele está falando, né? O nosso companheiro aqui está falando da dificuldade que o Cornélio, né, da dificuldade que eles iriam enfrentar na Terra, né? Então, assim, não tenha nenhuma dúvida de que a visão que o mundo espiritual ainda tem, né, sobre a Terra é de ciclos inferiores, mesmo sabendo que aqui é uma casa de oportunidade, mas mais de correção. Porque, no fundo, nós nos corrigimos pela lei, né? Essa pelo menos, é o que a gente tem aprendido. E nós achamos... Uma coisa que me... Desculpa, Patrícia. Pode falar também. Nós achando que estamos bem na fita. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção... Ô, Mauro. Sim. Desculpa te cortar, só para eu não perder o fio da meada aqui. Isso que eu estou comparando aí também, você fez um paralelo com as reuniões mediúnicas, né? E eu analiso também da seguinte forma. Lá eles já têm um costume, né, quando fazem esse tipo de reunião, de sempre preparar os trabalhadores, né, através da oração, dos ensinamentos. E muitas das vezes, eu acho que nós que estamos aqui encarnados, nós não temos esse hábito. Às vezes a gente só faz esse tipo de trabalho quando a gente vai participar de uma reunião mediúnica. Mas talvez se a gente for fazer alguma atividade nossa, no dia a dia nosso, nós não temos esse hábito de nos prepararmos, né,
E para enfrentar o dia, enfrentar os problemas, as dificuldades, a gente não tem esse hábito de fazer essa oração. Talvez seja, sei lá. Ô, Will, você me fez voltar ao passado. Quando eu ainda trabalhava na justiça, todos os dias, de 80 para cá, eu trabalhei lá no Barro Preto, que antes era lá na Rua Goiás. Eu sou da Rua Goiás ainda, eu fui para lá em 72. Você vê como é que eu estou ficando velho. Então, eu tinha um negócio, eu deixava meu carro na parte de baixo da Augusto de Lima ali, então eu parava na porta do fórum e eu enchia o fórum de luz antes de eu entrar. Coisa boa, tá vendo? Todos os dias eu orava na porta do fórum. Agora, olha o que acontecia. Algumas vezes eu esquecia. Bicho. Esse dia... O capeta estava solto dentro do fórum. Mas é isso. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, Wilker, é a questão do Cornélio, ele orar, pedindo a Deus que abençoe esses filhos que partem a caminho do ciclo inferior. Mas ele estava pedindo, né, para abençoar os mentores, né, aquelas pessoas que iam fazer o trabalho. E uma coisa que a gente não, pelo menos assim, me desculpa, mas é uma coisa assim que eu, pelo menos, eu não faço. Eu falo assim, mas eles estão, né? Tá tudo bem com eles e tal. Não é uma coisa assim que... A gente tem uma ideia muito errônea dos espíritos. Olha para você ver. Para o Asclésios manifestar aqui, eles tiveram que preparar o ambiente para eles. Para que o Asclésio manifestasse. Quem tinha que fazer isso eram os companheiros que estavam ali, as 20 pessoas. Eles prepararam o ambiente para o Asclésio chegar e falar. Se você parar para pensar, na reunião mediúnica que a gente participa, por exemplo, na quarta-feira, quase que sempre nós estamos esperando que os espíritos façam por nós. Quando é o contrário. Nós estamos recebendo uma visita na nossa casa. A casa é nossa, né? A casa é nossa. Nós estamos recebendo uma visita e nós estamos dando trabalho para a visita, que o trabalho deveria ter sido nosso. A gente faz tudo o contrário. Eu fico imaginando, Vicente, quando recebeu lá o Chico Xavier, o São Francisco, imagina como é que deve ter sido, né? O trabalho que não deu, né? O São Francisco foi diferente porque estava eu, Estela e Andréia. Pelo menos a primeira vez que o Francisco manifestou estávamos nós três só lá no centro, que foi na pandemia, né? E foi uma história longa que eu não vou contar aqui não, mas foi lá, mas só estavam nós três lá. Então foi bem diferente. No caso do Chico, acho que o ambiente estava bem, e o Chico é um médium que viveu na Terra, não tem muito tempo que ele desencarnou. E é um conhecedor, assim, com amplitude da forma em que nós agimos e tudo mais. Então, eu acho que para ele fica mais fácil. É diferente, por exemplo, quando há uma manifestação, igual já aconteceu, de, às vezes, espíritos que viveram lá no passado, na época de Jesus e tal. Aí é mais complexo. Não é, assim, tão simples como parece ser, não. Eu falo assim, com relação a eles se apagarem, né? Porque eles têm que apagar completamente. Eles quase chegam a materializar para poder conseguir ligar a nós. Pois é. Willi, para você ter uma ideia, quando eu estive na cidade do Ezequiel, o Ezequiel me deu a mão e o Ezequiel ficava igual um balão. O tanto que eu sou grosseiro. Ele falou assim, ele vira para mim e fala assim, meu amor, me dê a mão. E aí nós saímos para uma praça, né? E eu ficava olhando assim, ele igual um balão, sabe? E eu falei assim, gente, mas por que ele está assim, né? E ele rindo, né? Mas por quê? Porque, na realidade, o grosseiro era eu. Ele estava no normal dele. Eu estava precisando, ou seja, era ele que estava me fazendo volitar, porque eu não tinha a mínima capacidade para isso. Então, eu estava pesando para ele. Então, eu achava que
em razão do corpo muito leve e tal. Aí depois que eu vim para cá, que eu cheguei, que eu fui refletir, que eu morri de vergonha. Mas aí já era tarde. Chegaremos lá. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons do infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que cumpram os teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância e de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que lhes cabem ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem com as consequências dos desvios cruéis. Então, eu vejo nesse momento aí uma solicitação, né, um pedido, né, para que eles fossem misericordiosos, né, conosco, porque esses que ignoram e que sofrem as consequências, eu entendi que somos nós, né? Então, lá no caso, aquele grupo, né, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, somos nós. E vejo também nessa oração que ele, todo o tempo, ele pede, igual quando ele pede tolerância, complacência ilimitada, ele está pedindo em favor desses emissários do Senhor, né? Então, é uma coisa que, sinceridade, vamos falar assim, para mim, é uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar, né? Na questão de orar pelos nossos mentores, né? Ô, Mauro, para a espiritualidade descer, usando o termo grosseiro, à Terra, é como se estivesse entrando num covil. Porque olha para você ver. Tem certeza disso, Sérgio? Onde estão construído, aliás, construído não, onde está localizado as zonas purgatoriais? Nas extremidades da Terra. Então, para qualquer um que vai sair ou que vai entrar, ele tem que passar pelas zonas purgatoriais, não tem jeito. Eu diria que as zonas purgatoriais é o fundo da bola. Então, não tem como não entrar e não sair. Então, é como entrar num covil. Agora, imagina, por exemplo, se a pessoa não tiver um conhecimento suficiente e ele, por qualquer razão, ele deixar que a mente dele, ao atravessar essas zonas, que a mente dele, por exemplo, vagueia e ele começa a criar fatos negativos, pensamentos negativos. Ele joga todo o trabalho por terra. Sim. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se, inexplicavelmente, em seus mínimos contornos. Guardava a ideia que, reduzido o sol, surgiria... Dá uma parada aí, Mauro. Olha o detalhe. Sim. O Will que perguntou, a resposta está aí. Tudo que eles formaram, Williker, foi de substância mental. Entendeu? Então, quando nós falamos que para eles formarem isso já tinha que existir na mente deles, olha que interessante. Quando Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pergunta para Pedro, quantos peixes e quantos pães nós temos? Você não pode fazer nada. Eles não poderiam criar naquele exato momento ali dentro da câmara nada de que eles não tivessem na mente.
Eles só poderiam criar a partir daquilo que eles tinham para dar. E a gente precisa de ter isso muito firme na nossa forma de ver tanto a vida física como a vida material. Então, se olha para você ver, se eu posso usar a minha mente usando de materiais que eu tenho para formar dentro de uma câmara de vidro, né, o que eu quisesse, baseado no que eu tenho, imagina o que eu posso fazer dentro do meu corpo, que é a minha câmara particular. Então é aí que você começa a entender, quando a espiritualidade está falando, que nós somos médicos de nós mesmos. Ô Vicente, aproveitando esse gancho aí, voltar no domingo passado, quando você comentou que a questão do óculos, né, que conseguiu tirar o óculos. Aí eu lembro que você comentou que fez algumas experiências. Se puder dividir com a gente quais foram essas experiências para a gente aprender, né? Porque é muito engraçado. Na quarta passada, o Ezequiel falou muita coisa disso aí. Eu escutei a oração dele diversas vezes e, como sempre, ele fala a questão das paixões, né? Que nós precisamos aprender a não ter apego às nossas paixões. E ele falou a questão do acumular. Só que esse acumular não ficou muito específico. Ele falou a questão dos óculos, aí pode se acumular diversas coisas, né? Aí é que é a pergunta, o que seria acumular para que a gente pudesse abandonar os óculos? Já que você fez essa experiência, você puder... Você é engenheiro e eu tenho certeza que você já subiu em muito andaime. Já. Agora, se você colocar um saco de 30 quilos nas costas para subir uma escada, os primeiros degraus ele tem 30 quilos. À medida que você vai subindo, ele vai aumentando 30, 35, 40, 50, daí a pouco ele pesa 100 quilos. Então, olha que interessante. As coisas que nós vamos acumulando, porque quando a gente fala de propriedade na Terra, existe a propriedade na Terra e a propriedade mental, a posse material e a posse mental. O problema todo é quando nós nos intitulamos da posse das duas coisas. Porque a posse material é passageira. Mas se eu dou aquela posse passageira que é material, a ênfase de posse espiritual, acabou. Eu não consigo subir porque ela vai me pesar os ombros. Então, o negócio é muito sério. Então, assim, eu melhorei muito minha visão usando de energias que eu fui observando eles fazerem. Porque não é que eu estou numa posição especial, mas como eu observo os tratamentos que são feitos, e na casa, que se usa muita tecnologia, a quantidade de cirurgias que é feita ali, a maioria de vocês não tem noção. A gente vê aquela ideia só do passe ali, da aplicação, ali é feito um monte de cirurgias, mas muitas. Mas por que são feitas? Não é que todo mundo que vai ali que eles fazem cirurgias, não. Muita gente está ali para rever as energias, tomar um banho para gerar uma limpeza, é um monte de coisas. Mas na hora que se faz as cirurgias, gente, é um negócio assim, é muito bonito. Então, assim, numa dessas, eu vi eles fazendo uma cirurgia num globo ocular. Mas ele foi todo comandado por energia mental. Sabe? Eles pegam a energia, eles não usaram nenhum tipo de agulha e tal. E mentalmente ele leva essa energia numa região do cérebro e ali ele vai conduzindo ela, né, até o globo ocular. E na hora que ele conduz, mentalmente ele dá uma determinação e aquela energia ela tem uma reação local onde ela é como se fosse assim, o acender de imediato de uma luz. E eu não tenho dúvida que a pessoa que recebeu aquilo, eu não sei quem que é e tal, mas quando ele fez isso, eu tenho certeza que ele dizimou ali o câncer que estava no globo ocular.
Aí eu peguei e falei, gente, eu vou fazer uma tentativa. E eu comecei a fazer mentalmente, né, um trabalho. Eu tinha miopia nos 2 olhos. E eu não tenho mais miopia. É isso que queremos aprender. Porque Então, a gente estuda, né, Vicente? Por exemplo, a questão do... A gente fala, por exemplo, o medo, a ansiedade provoca algumas enfermidades nos rins, né? Por exemplo, né? E tem outras angústias e outras coisas que a gente tem que afetam vários órgãos. E a visão também certamente tem alguma coisa. E, e quando a gente aprende que esse tipo de coisa, se a gente começar a trabalhar, assim, eu vou trabalhar para não ter mais medo, por exemplo, vou enfrentar as coisas. Quando você começa a se modificar, certamente começa a melhorar a sua enfermidade, né? Então, para a visão, eu acredito que seja a mesma coisa. e, ó, o negócio é tão complicado. Hoje teve a campanha do quilo. Aham. Aí eu comecei a fazer a campanha do quilo, desci com o saco lá para a rua. Aí, de repente, uma voz dele, eu não vi nenhum espírito. Mas eu senti alguém falando comigo, falou, Vicente, você já fez campanha do quilo há mais de 40 anos? Bobagem, só está na hora de você parar. E olha que interessante. E eu comecei a pensar, eu falei, é mesmo, viu? 42 anos fazendo campanha do quilo, esse trem já está na hora de eu parar mesmo, eu estou cansado. E aquilo foi tomando uma proporção que eu cheguei numa casa, olha que interessante. Eu cheguei numa casa e olhei assim e falei, essa casa aqui é de gente muito pobre, vou bater aqui. Aí caminhei para frente, sabe? Olha que interessante. Bati nas casas boas, nenhuma delas me atendeu, meu saco completamente vazio. Continuei minha jornada. Quando eu cheguei lá na frente, eu falei assim, tem um trem errado. Eu voltei lá na casa, foi a única que eu ganhei. Tá vendo aí? Eu falei para você, gente, olha que interessante. Algum espírito estava me acompanhando e tentando me influenciar contra a campanha do Quilo. E eu dei corda. Então, olha o que a gente... Se a gente não Mesmo com 40 e tantos anos de experiência. 40 anos, sim. Sim. É isso que eu estou falando. A gente acha que a gente, depois de um certo tempo, de uma certa experiência, que a gente está garantido. Não, tem não. Orai e vigiai. Naquele momento eu fui vigilante, porque aquela ideia, né, eu estou fazendo aqui. E olha, você ainda surgiu uma ideia assim, sabe? Aquela ideia assim. Ô, Vicente, bobagem. Olha para você ver. Isso é bobagem só. Não precisa você ficar pedindo alimento, não. Vocês vão recolher uma miserinha danada aqui. E na hora que comprar lá, dá tudo certo e tal, compra grande quantidade. Você tem que acabar com essa campanha do quilo. E eu fiquei pensando. É porque ele ainda não viu a arrecadação desse mês. Se ele visse, ele não falava isso, não. A arrecadação não está bem que ele está pensando, não. O negócio lá está crítico. Mas é aquilo que eu tenho falado. Você acha que esses espíritos vão estar de olho em quem está lá no boteco da esquina tomando uma cerveja, tomando uma cachaça? Eles estão nem aí para essa turma, senhor. Essa turma já está resolvida com eles. Eles vão ficar de olho em mim, em vocês, tá certo? Que estão com um propósito. Olha para você ver. A fala do Ezequiel, quando ele fica falando que nós espíritos estão tímidos, né? A fala dele é o quê? Eu estava mostrando os meninos lá hoje. Antes da pandemia, a campanha do Quilo chegou a ter 36, 40 pessoas. Eu cheguei a ter 50 pessoas na campanha do Quilo. Hoje nós éramos 5 pessoas. E mesmo assim, eu já fiz a campanha do Quilo sozinho. Então isso é sério. Eu vi um filme muito bonito e que é muito pertinente para essa conversa aqui. Chama Castelo de Gelo. É a história de uma família muito pobre, cujo pai era uma pessoa assim, muito polêmica, né? Porque ele bebia, ele não parava em emprego, ele submetia sempre a família a mudanças e moradias muito precárias, né? Mas ele tinha uma relação com os filhos
que era única. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que eu acho que é muito pertinente. Eles foram para uma piscina pública e uma das filhas, que era a narradora da história, estava agarrada na borda da piscina, morrendo de medo, porque não sabia nadar. E o pai lá vendo aquilo, e a menina não soltava, e ele vendo e falando para ela soltar a mão, e ela não soltava, de repente ele pulou dentro da piscina. Aí pegou a menina no colo, a menina grudada lá, ele custou arrancar a menina grudou nele. Até a mão, e ela nada, né? Ela não conseguia, paralisada pelo medo. O que ele fez? Ele atirou a menina, jogou a menina assim, a menina afogou. Aí aparece a câmera, a menina lá debaixo da água, naquele desespero, aquela coisa toda, de repente ele pega a menina e tira e põe ela no colo. Aí ela respira, né? Ele dá um tempo para ela respirar, aí ele joga de novo. Aí na hora que ele jogou, ele deixou mais tempo. E a menina lá naquele sufoco, né? Eu lembrei da John Wayne. Aí pegou de novo a menina. E a menina, socorro, que não sei o que, gritando. Aí ele falou assim, você tem que parar, o medo te paralisa, você tem que parar com esse medo, você tem que aprender a nadar. E jogou ela de novo. No que ela jogou ele de novo, a menina foi se debatendo lá até que conseguiu vislumbrar a borda da piscina e agarrou lá. Então, moral da história, né? O medo não te leva a lugar nenhum. Né? O medo paralisa. Então, essa história do Vicente também, né? Dos óculos. Eu acho que cada um tem a sua piscina para poder ser cumprida, cada um tem seu. Não existe uma receita do bolo, né? A gente não pode ficar parado, né? Cada um vai pelo seu caminho, vai pelas suas lições, vai pela sua experiência de vida, né? Mas o que não dá é para ficar parado. Aí falando isso aí, Patrícia, olha que interessante. Nós vivemos, quase todos nós vivemos em constante medo. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de morrer, nós temos medo de viver, nós temos medo dos nossos filhos ter problemas, temos medo de assalto, temos medo de um monte de medo. Mas olha que interessante. Mas existem aqueles que também têm, mas numa proporção muito pequena. E o medroso, tudo que você fala com ele, ele só vê as primeiras dificuldades. Ele não consegue ver as facilidades. Ele não consegue ver, né? E Jesus fala isso. Se alguém te convida a dar 10 passos, dê 100. Se te convida a 100, dê 1000 passos. O que é isso? Isso é progresso. Agora, olha para você ver. Nós todos vamos morrer. E nós todos temos medo de morrer. Né? A gente, em vez da gente... porque, assim, no fundo, eu falo assim, eu acredito em Deus. Tá. Mas as minhas atitudes é que eu não acredito em Deus. Eu acredito muito mais no poder dos homens do que no poder de Deus. Então, aonde que está verdadeiramente, né, a minha fé? Agora, não quer dizer que pelo fato de eu ser um crente, que eu não vou usar o bom senso. Né? Eu tenho que usar o bom senso em tudo que faço. Mas isso é tão interessante. Quando você não coloca obstáculo e empecilho nas coisas, elas andam com muito mais facilidade. E agora, nós precisamos de entender também o seguinte, nós somos levados ao imediatismo. Quando você fala, por exemplo, de cura, olha que interessante, por que as pessoas são convidadas a ir para uma casa espírita para elas tomarem o passe, participar da reunião? Não é para elas serem espíritas, não. É para elas ouvir o que tem ali a ser dito e elas se questionarem. A ideia é essa. A doutrina espírita não é doutrina de volume. A gente não precisa de encher uma casa espírita para falar que a casa está cheia. Não existe isso, não.
A ideia é tratar do ser. A grande maioria das pessoas que tratam ali some dali, nem volta ali. Então, a gente precisa de trabalhar, não é a coragem, é despertar verdadeiramente a fé, que é a ferramenta que nós temos. Isso é fato. Bom, Mauro, nós já são 19h07. Você vai continuar boas semanas com a gente aí, viu? Mas tá bom. Eu acho que, pelo menos para mim, eu estou encontrando várias coisas que eu não tinha nem ideia. Então, o aprendizado está sendo muito bom. E mais ainda através do comentário de cada uma das pessoas, né? Cada um que comenta, o grupo todo ganha, né? Porque quando fica só através de comentário de uma única pessoa, eu acho que o grupo todo perde, né? Com certeza. Bom, então vamos fazer a nossa oração final. Eu vou pedir o Vicente hoje para fazer a oração final para nós. Eu? Vicente, por favor. Eu falei quase o tempo todo. Dia especial, Dia das Mães, é bom fazer uma oração para nós. Tá bom. Maria, Mãe de Jesus, irmã, companheira, esposa, filha, trabalhadora, servidora fiel. Eu sei que neste momento as nossas vibrações chegam até você. Não queremos te pedir nada, mesmo sabendo de tua grandeza e de tua capacidade. Mas queremos neste momento te agradecer por ter materializado nesta terra e por ter trazido aqui por nós a materialização do ser que veio implantar em nossas mentes e em nossos corações a tônica do amor, que veio nos oferecer uma paz onde nós demos para ele a cruz, que veio nos oferecer o desapego, o despertar de nossos valores, que veio implantar a semente da esperança em nossos corações. E nós oferecemos simplesmente o deboche. Por tudo isso, Maria, nós só podemos, mesmo diante de nossa pequenez, ver a grandeza do teu coração como mãe que foi, sabendo que o filho, que assim como todas as mães da terra, materializou-se, deu a ele carinho, deu a ele todo o amor, seguindo as leis. E vendo esse filho sendo crucificado porque trouxe o maior roteiro para encontrarmos a paz e a felicidade, não titubeou. Como uma mãe que ama, naquele exato momento sofreu, mas não tenho dúvidas que se pudesse, se te fosse permitido, trocaria com Jesus de lugar, para que você, Maria, pudesse ser crucificado, ao invés dos homens tentar apagar a maior luz que se acendeu nessa terra. E por você, eu só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado por eu existir, obrigado por este grupo de amor, por esta equipe chamada Amor, mas obrigado principalmente por mesmo morando em outras moradas celestes, não deixar de escutar da terra os lamentos e os pedidos de socorro que vêm de tantas mães desesperadas. A ti eu só posso dizer, Maria, Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os homens, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E que a tua paz continue a envolver todas as mães guerreiras dessa terra. Obrigado por tudo.
Obrigado, Vicente, por essa linda Desculpa oração. aí, tá? Que lindo, Vicente. Desculpa aí. Tem nada que desculpar, Vicente. Nada a desculpar. Boa noite a todo mundo. Oração. Obrigado aí. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Fique com Deus. Até domingo, Até o próximo domingo, se Deus quiser. se Deus quiser.